Seja muito bem-vindo ao curso de Psicanálise Clínica. Sou o professor Rogério de Souza e estarei aqui instruindo você um pouco sobre a teoria psicanalítica, tá bem? Tenha aí em mãos já o seu bloco de anotações para que a gente possa começar com as conceituações, que é aquilo que muito acompanha o ramo da ciência. Temos aqui a palavra teoria. A teoria, ela tem origem na cultura dos gregos, onde os gregos deixavam as suas casas e iam em busca dos deuses. Aonde que esses deuses estavam? Nos seus templos. Seus templos são as suas moradas. Por isso, o grego deixa a sua casa e ele vai, em teoria, até a casa dos deuses. É uma procissão, é uma peregrinação, é um trajeto que ele percorre para que ele possa ter um encontro com o sagrado, o luminoso, o transcendente, o sublime, aquele que é o regulador da ordem social. Por empréstimo, o mundo da ciência pega a palavra teoria junto com o seu conceito para poder dizer o seguinte: nós também temos que ir em busca daquilo que está no além. Temos que deixar a nossa área de conforto, a nossa zona de conforto e buscar melhores explicações do que aquelas que a gente tem. Tem que acontecer uma sublimação daquilo que nós já conhecemos em relação àquilo que nós não conhecemos ainda. Nós temos que fazer uma peregrinação. Nós temos que montar uma procissão, ajuntar a turma inteira, o quanto mais possível de pessoas, para que a gente possa criar uma boa teoria. Aqui no caso, nós vamos falar da teoria psicanalítica. Já lembrando o seguinte: hoje a psicanálise já está estabelecida como uma ciência. Ela é a ciência do inconsciente, mas nem sempre foi assim. Houve um princípio para a psicanálise, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês. A dificuldade que havia no princípio para se estabelecer a psicanálise como ciência. O que era certo no tempo em que a psicanálise surgiu era a psicologia. Os psicólogos faziam o estudo do ser humano no contexto da sua sociedade, o seu comportamento, a sua relação com o mundo e com as pessoas, com a sociedade e com os valores. O objeto de estudo dos psicólogos pode ser representado nesta imagem que eu estou mostrando para você. Veja aqui, nós temos as águas do oceano. Como que estão as águas do oceano? Estão visíveis, estão tangíveis, palpáveis, observáveis. Você tem uma cena idílica neste momento. As águas, elas estão calmas. O vento que está soprando sobre elas não é um vento impetuoso, forte. E olha que, para completar a imagem inteira, no fundo você tem um sol maravilhoso e um céu extraordinário. Qual que é o objeto de estudo da psicologia? É a consciência, é o homem consciente, aquele que pode ser observado, aquele que pode ser dimensionado, aquele que no seu dia a dia ele pode ir parar nos relatórios com muito mais facilidade. Ao contrário da psicanálise. Veja só, a psicanálise é a ciência do inconsciente. Enquanto que o psicólogo ele pode parar para observar o sujeito que está diante dele ali e objetivar esse sujeito através de alguns comportamentos, padrões, já a psicanálise ela precisa ir a mar alto. E quando ela vai ao mar alto, a situação é diferente. O que eu estou mostrando para você aqui é um velejador, é um pescador. Pegou o iate dele, singrou os mares, pegou o seu molinete, lançou a isca e aguardou. O que lhe vem à tona? Vem um grande peixe. Este daqui é um dos papéis da psicanálise. Ela precisa trazer à tona aquilo que está abaixo do nível da consciência. Enquanto que na psicologia trabalha-se neste nível, a psicanálise trabalha no abaixo do nível, aquilo que está nas profundezas. E para isso ela precisa desenvolver instrumentos. Aqui no caso representado por este iate, aqui no caso representado por esse pescador, por esse molinete, por essa isca
até apanhar aquilo que está lá no que a gente popularmente chama de subconsciente, abaixo do nível da consciência. Mas o termo que é utilizado na psicanálise com mais frequência, ao invés de subconsciente, isso aqui a gente já trabalhou, na verdade, o conceito para ficar mais simplificado. Na psicanálise, trabalha-se com o inconsciente. Esse inconsciente quer dizer aquilo que está abaixo do nível da consciência, está interno, está submerso. Será que a gente consegue apanhar tudo que está submerso na consciência de uma pessoa usando somente um molinete? Ora, a própria consciência ela tem as suas divisões, mas e o inconsciente? Tem outras subdivisões. A gente consegue pegar algumas coisas ali na memória. Isso é, na memória fresca, na memória imediata, na memória curta. Mas e aquilo que está arquivado, como se fosse um arquivo morto, dentro do subconsciente, ou melhor, do inconsciente de cada pessoa? Nós precisamos de melhores instrumentos do que apenas um molinete, apenas um iate, apenas uma isca. Precisamos desenvolver roupas de mergulho, precisamos desenvolver balão de oxigênio, precisamos desenvolver nadadeiras, mas isso também não é suficiente, porque o próprio subconsciente ele vai ter camadas de maior profundidade, com maiores pressões psíquicas, e se a gente entrar no subconsciente, seja o nosso, seja de outra pessoa, despreparado, a gente pode desmantelar tanto a nossa psique quanto a psique de outra pessoa. Em psicanálise, o inconsciente ele é um lugar desconhecido pela consciência. Bom, talvez você possa imaginar o seguinte: existe uma relação lógica entre a consciência e o inconsciente. Bom, isso a gente, para falar em teoria, quer dizer, essa procissão, esse caminhar, essa peregrinação, a gente vai criar essa hipótese. Hipótese número 1. Existe uma relação amistosa, tranquila e harmoniosa entre o consciente e o inconsciente. Mas é uma hipótese. E se não houver essa relação? E se houver ali uma barreira? E se houver ali uma barragem? E se houver ali uma alfândega, um paredão entre o inconsciente e a consciência? Bom, é com isso que nós estamos trabalhando, com esse mundo desconhecido. Como a gente viu aqui nos vídeos anteriores, a consciência é aquele mar tranquilo, o vento está brando, o sol está brilhando, o céu está favorável. Mas quando a gente começa a trabalhar com o inconsciente, as ondas elas são um pouco mais bravias. Basta você começar a trabalhar com os instrumentos da psicanálise com uma pessoa e ela vai começando a soltar para você as suas primeiras, vamos chamar de confissões, soltar os seus primeiros, vamos chamar de segredos, aqueles segredos mais inconfessáveis. Você já percebe que as águas não são tão tranquilas assim, que a psique dessa pessoa existe algum abalo nela, algum transtorno nela. Existem alguns transtornos que eles são um pouco mais leves, um pouco mais moderados. Quer dizer, o inconsciente assume, mas ele volta. Ele fica querendo emergir, mas ele submerge. A pessoa que começa a passar por alguns transtornos psíquicos de ordem do psicanalista, daquele que vai investigar o inconsciente, ela começa a dar os primeiros sintomas. As águas não estão tão tranquilas assim. Será que é alguma psicopatia? Será que é alguma neurose? Será que é algum complexo? Será que é algum trauma? O que é que está acontecendo? A inquietação? O que é que está acontecendo? O distúrbio no sono? Ou a insônia? Ou a ansiedade? Dá para ser tratado pelo psicólogo? Ou precisa ir para a psicanálise? Bom, o que a gente vai observar é que se a gente medicar o tratamento apenas atenuante sobre uma pessoa que tem um problema grave na sua psique, ou seja, a sua alma realmente está profundamente doente,
Isso vai mitigar por um tempo os seus sofrimentos, mas não vai lhe sarar, não vai lhe sanar. Bom, se no vídeo anterior você percebeu que as águas começaram a se movimentar, esta pessoa que está sofrendo com algum transtorno grave, ela vai sofrer do que historicamente é chamado de histeria. Desde os tempos dos primeiros médicos gregos, utiliza-se o conceito de histeria. E em que sentido que eles usavam a palavra histerias, como Hipócrates, por exemplo? Usavam em sentido metafórico, para representar aquilo que acontece no útero de uma mulher que está grávida, de uma mulher que concebe. Quer dizer, existe alguma coisa acontecendo no interior desta mulher que começou a modificar-lhe o comportamento. Antes de engravidar, antes de conceber, uma mulher, uma adolescente, ela tinha lá o seu ciclo menstrual e o seu comportamento era mais ou menos linear. Mas, ao entrar em estado de gravidez, ao conceber, os próprios 5 sentidos dessa mulher já começam a ficar alterados. Aquilo que tinha muito sabor já não tem mais o mesmo sabor. Aquele som que antes era agradável se torna desagradável. Os odores que antes eram atraentes já não são mais atraentes, são repugnantes. O toque, aquele toque que ele era muito bem-vindo, já começa a ser reprimido e rechaçado. Os 5 sentidos da mulher começam a modificar. O Hipócrates e os demais médicos da antiguidade dos gregos observavam que essa mulher ela entrava em estado de histeria, quer dizer, algo está acontecendo em seu útero. Essa mulher ela está grávida. Portanto, tem algo acontecendo no oculto e é por isso que ela está dessa maneira. Bom, a histeria ela tem diversos sintomas e ela é tratada na psicanálise justamente para identificar. Esse quadro aqui não é só para o psicólogo. O psicólogo pode atenuar a situação, mas esse quadro aqui, ele é psicanalítico. Bom, a psicanálise ela vai surgir num contexto da Europa, onde tudo está sendo contestado. Havia uma filosofia corrente no tempo em que o pai da psicanálise propôs as primeiras teorias, que era a filosofia analítica. Os filósofos analíticos, eles queriam analisar o indivíduo e a realidade e a linguagem e o pensamento em separado. Bom, você é um estudioso, eu acredito. Você é uma estudiosa, eu acredito. Se vocês voltar um pouco na história da filosofia, você vai encontrar a época do racionalismo, o surgimento do racionalismo cartesiano, René Descartes. E o René Descartes, ele vai tentar matematizar o mundo. E para matematizar o mundo, é preciso cortá-lo em pedaços, fragmentá-lo. A realidade não pode ser aprendida de um jeito só, numa sentada só, por uma pessoa só e por uma ciência só. René Descartes, matematizando o mundo, quer dizer, criando aquela lógica cartesiana, ele propõe que nós temos que compartimentar, dividir para compreender. É chamado método cartesiano, que pressupõe 4 fases. Bom, depois do René Descartes, aquele racionalismo de René Descartes, ele está no início do que se convencionou chamar de Idade Moderna. Aí, nesse tempo da chamada Idade Moderna, é assim que se classifica a história, vão surgir um pouco depois os iluministas. Os filósofos iluministas são aqueles que pegam a razão, que o René Descartes disse tem que estar no centro das nossas investigações. Os iluministas pegam a razão e colocam ela no topo da pirâmide, dizendo, ela é a nossa deusa. Tem que ser racionalizado, então vamos endeusar a razão. Surgem os iluministas. E com os iluministas vai surgir essa filosofia que eu disse para vocês, que é a filosofia analítica. Vamos analisar? O que é que eu tenho que fazer para analisar? Eu tenho que dividir a linguagem e o pensamento. O que é a linguagem? Eu estudo o que é a linguagem e o que é o pensamento. E eu também vou estudar o seguinte, o que é o homem e o que é o comportamento. Eu quero saber se esse comportamento ele é humano ou se esse comportamento ele é animal. O que é que o homem e o animal fazem de igual? O que é que o homem e o animal possuem em semelhança?
E o que é que os distancia? Bom, uma lógica bem simples, para a gente dar continuidade aqui ao nosso estudo, o que distancia o homem do animal é a consciência que o homem tem do mundo, é a consciência que o homem tem de si e a consciência que o homem tem da sua morte. O homem possui uma consciência. Bom, até aqui nós estamos no campo da psicologia e na filosofia, mas a psicanálise ela vai dizer, juntamente com os filósofos analíticos, que existe uma irracionalidade no pensamento e uma irracionalidade nas palavras. Quer dizer, o comportamento humano ele pode até ser classificado em algumas categorias, mas alguns comportamentos do homem são comportamentos animais, irracionais, ilógicos, não cabem no plano cartesiano. É aqui que cabe o conceito de histeria. Todo ser humano possui esta potencialidade, como vai dizer o filósofo Aristóteles, para se tornar histérico. Todo ser humano ele tem um útero. Bom, mas eu sou homem, eu não tenho útero, mas você tem o inconsciente. Quer dizer, é uma relação entre o útero que está oculto no corpo da mulher e o inconsciente que está oculto na alma, na psique de cada ser humano. Bom, esse comportamento histérico, ele pode evoluir. E como que ele evolui? Se lá no princípio, quando nós começamos aqui o nosso estudo deste momento, eu disse para vocês que as águas estavam tranquilas, calmas, o vento estava soprando de uma maneira branda, o sol estava brilhando extraordinariamente. Isso já não está acontecendo na cena que você está vendo se processar aqui. Aqui nós temos a formação de uma tsunami. É a mesma água, é o mesmo oceano. Estamos no mesmo plano. Só que a fenomenalidade da tsunami não é a mesma da primeira cena do mar sereno. E você viu que está acontecendo uma evolução. Uma evolução. Enquanto nós estávamos lá no começo da cena, dava para eu pegar o meu iate, meu molinete, e ir até o mar alto para ver se eu conseguia mexer um pouquinho com a consciência e pegar alguns peixes grandes. Mas eu quero ver você pegar o mesmo velejador, o mesmo molinete, numa situação como essa. Nós, da sociedade de homens e mulheres, nós conseguimos nos manter sociáveis porque o tempo é linear, o espaço é linear e o comportamento ele é linear. Nós estamos aparentados uns com os outros pelos conceitos, pelas ideias, pelos valores, pelos princípios, pelo vocabulário, pelo pensamento. Nós estamos associados à grande comunidade de seres humanos porque a gente vive mais ou menos igual. Agora, tem gente que está com a alma doente. A psique dessa pessoa está doente. E essa pessoa que está doente dentro de um núcleo familiar. Consequentemente, a família da pessoa com a psique doente está sofrendo. Já vem sofrendo com ela. E se não houver um tratamento direcionado para esta doença, a própria família vai sucumbir. Bom, aqui o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a mesma histeria do vídeo anterior. Essa mesma histeria que você está vendo aqui, ela se transforma numa tsunami. A pessoa possui um comportamento altamente agressivo, não somente a si, mas as pessoas que estão à sua volta. É um comportamento ameaçador. E esse comportamento ameaçador, ele amedronta, ele apavora, ele aterroriza, porque pode evoluir de uma mera psicopatia até mesmo para tornar a pessoa um psicopata. Essa psicopatia pode ser pequena, pode ser um transtorno, pode ser uma neurose, pode ser um trauma. Mas e se essa pessoa ela for um psicopata e você não perceber? E quando a gente fala que um psicopata, já é uma própria evolução do sociopata. O sociopata ele vai agredindo as pessoas verbalmente, mantendo elas a meia distância, uma maneira que ele tem de se proteger a si mesmo. Já o psicopata vai agir de uma maneira oposta. Ao invés de afastar as pessoas, ele aproxima as pessoas para lhes manipular as emoções, os sentimentos,
os comportamentos, as decisões e as escolhas. E aí está você, estudando a teoria da psicanálise, justamente para saber, nós estamos numa sociedade linear, normativa, do cotidiano, do café com leite, do controle, do equilíbrio, aonde os psicólogos podem ajudar muita gente. Só que tem pessoa que já passou da linha, já avançou o sinal, e essa pessoa aqui pode se transformar numa grande tsunami para a sociedade inteira. Você imagina um serial killer, por exemplo. Serial killer, ele é uma pessoa que, quem foi que desconfiou que ele seria alguém que matava em série? E mata em série seguindo um padrão, e é um padrão com requintes de crueldade. Problema, ele não sente a crueldade, ele precisa matar alguém de uma maneira sádica, se satisfazendo com o jogo de intrigas, para que ele possa manter a sua existencialidade. É o que você está vendo na cena, é uma tsunami engolindo uma cidade inteira. Se aqui na primeira cena estava apenas ameaçando chegar até algumas casas, agora ele já chegou, e não apenas em algumas casas. E por quê? Porque aqueles que sofrem de transtornos psíquicos da ordem da psicanálise, esses podem se tornar sim altamente nocivos para toda uma sociedade. Alguém que planeja durante anos e anos, sem levantar a menor suspeita, entrar numa escola e chacinar crianças, homens bombas, pessoas que pertencem aí às mais diversas seitas secretas, que ficam maquinando, planejando, investindo como é que eles vão dar o bote da serpente. Bom, isso eu estou falando em termos gerais, porque de acordo com a teoria psicanalítica, qualquer um de nós pode estar sujeito a sofrer uma psicopatia. Isso por quê? Porque o inconsciente, este nível da natureza humana, esse nível da natureza da psique, o inconsciente, ele é latente. Eu quero que você trabalhe os conceitos do latente e do patente. O que é o latente? Latente é aquilo que vai batendo dos lados, tá bem? Dos lados. Para simplificar para você, é latente, fica latejando. Por ficar latejando, o inconsciente ele faz o quê? Neste momento eu estou explicando para você a teoria psicanalítica. E o meu inconsciente, ele fica dando impulsos, porque ele quer assumir o controle do professor Rogério. Só que existe a barreira. E qual que é a barreira? É aquele bloqueio que eu falei para vocês no começo dessa aula, que é o bloqueio da consciência. A consciência é um paredão. Nós propomos aqui uma hipótese. Será que existe uma harmonia entre o inconsciente e o consciente? Se houver uma harmonia, basta eu pegar o meu molinete, o meu iate, e lançar a isca, e ir lá no meu inconsciente e puxar memórias, e traumas, e psicopatias, e tratar aqui no nível do consciente. Se houver uma harmonia. Agora, a segunda hipótese é que não. É que o inconsciente, ele é essa potência que nós temos, tanto para fazer o mundo maravilhoso, um mundo paradisíaco, com anjos e gente boa, com as melhores instituições e os melhores valores, quanto pode também desencadear aqui um homem perverso. Alguém que, por uma megalomania, mania de grandeza, e essa mania de grandeza não é aquele impulso que eu tenho de vez em quando conquistar um status melhor. Um megalomaníaco, ele é aquele que está sempre insatisfeito com o mundo do tamanho que é, com o mundo que ele tem em mãos, com o poder que ele tem em mãos, com o patrimônio que ele constrói. O megalomaníaco precisa realmente aglutinar patrimônio sobre patrimônio, valor sobre valor, riqueza sobre riqueza, poder sobre poder, mas ele nunca se satisfaz. Ele é o eterno insatisfeito. É o mesmo mar. É a mesma natureza humana. É a mesma inconsciência. Por que que em algumas pessoas o inconsciente assume o consciente? E a pessoa desenvolve, inclusive, múltiplas personalidades.
As máscaras que estão no inconsciente da pessoa, elas são vestidas e revestidas umas sobre as outras. Bom, para trabalhar esse problema, e é um grandioso problema, surgiu a psicanálise também e o psicanalista. Quer dizer, a psicanálise é a ciência, ela tem a sua gênese. A gênese dela é trabalhar aquilo que a psicologia não trabalha. Agora, quem é que vai trabalhar o inconsciente? Quem é o corajoso que vai ousar não apenas lançar uma isca em alto mar? Quem é o corajoso que vai construir o submarino para singrar as profundezas do oceano? Vai surgir a figura que agora é lendária, que é a figura de Sigmund Freud. Tá bem? Sigmund Freud, ele trabalhou duas tópicas. Na primeira tópica, ele fala do consciente e ele fala do pré-consciente. Na segunda tópica, ele pega o submarino, que é a psicanálise, e ele vai mais profundo ainda no inconsciente. Ele percebe que o pré-consciente tem subdivisões. Não vou adiantar mais essa aula, tá bem? Mas eu vou já deixar você aí na expectativa para a segunda parte da aula, porque aí sim nós vamos avançar e eu vou falar com vocês sobre o consciente e vou falar sobre o pré-consciente, a primeira tópica de Sigmund Freud. Depois nós vamos evoluir com a nossa aula para mostrar que lá no pré-consciente tem coisas acontecendo. E essas coisas que estão acontecendo não é simplesmente acessível a um molinete. Quer dizer, ele pescou só um peixe, mas só aqui, veja só esse monte de tubarões, esse cardume. Nem posso chamar isso aqui de cardume, eu costumo chamar cardume um monte de tilápia. Mas aqui está, esse monte de tubarões. Não dá para trabalhar com aquilo que está acontecendo no inconsciente apenas com o meu velejador, apenas com o meu molinete. Eu preciso de uma ciência mais profunda. Eu preciso da psicanálise, tá bem? Seja muito bem-vindo ao curso que você está fazendo agora de psicanálise clínica. Sou o professor Rogério de Souza e daqui a pouco eu volto com a continuação desta aula para você.